Para você viver melhor, organismos menores, com Roger Vilaverde. Pessoal, estamos de volta aí ao nosso mini curso para entender o M de metabolismo. Eu falo desde os outros episódios que nós temos 3 M's, o M da mente, o M do movimento e agora o M de metabolismo. E o curso é sobre metabolismo básico, como queimar a gordura, principalmente a gordura visceral, a gordura que se acumula nos órgãos como o fígado e o pâncreas, prejudicando o nosso metabolismo. E esse é o 3º episódio desse mini curso, ainda teremos um mais para frente, mas como vimos nos episódios anteriores, a gente viu que existem diabinhos que entram pelo copo, a frutose líquida e o álcool. E vimos também que a escala mudou, o que antes era um evento virou rotina e o corpo não acompanhou. Antes a gente tomava 1 copo de refrigerante por semana, hoje a indústria e os supermercados vendem quantidades absurdas, como as embalagens PET e por aí vai. Hoje a gente vai olhar para o prato, já que antes eu falei do diabinho líquido, hoje vamos falar que tem um diabinho que a gente não percebe. Eu falo diabinho, às vezes a pessoa não entende, né? É porque eu não quero demonizar, então o demônio é uma coisa maior, essa questão de demonizar carboidrato não é a minha praia, é porque tem bons carboidratos, batata é um bom carboidrato, um pão de fermentação lenta é um bom carboidrato, mas existem esses diabinhos aí, os ultraprocessados, né, esses biscoitos, massas de uma maneira geral, e o diabinho de hoje, ele chega no café da manhã, no almoço, no jantar, e muitas vezes até entre as refeições. Ele é socialmente aceito, servido na mesa da família, oferecido com afeto. Muitas vezes a gente nem pensa que ele é um problema. Ele se chama amido. O amido, ele nada mais é do que uma cadeia longa de glicose. A glicose é açúcar e o amido é como se fosse um colar de contas de açúcar. Quando você come pão, arroz, macarrão, batata, biscoito, bolacha, farinha, seja a farinha de tapioca, a farinha do cuscuz, mandioca, polvilho, aquilo tudo vira açúcar no sangue. E não é um pouco de açúcar não, é açúcar puro, só que demora um pouco mais para chegar, para absorver. Tem uma enzima que chama amilase, ela já começa a absorver esse amido ainda na boca. Eu não estou falando para você que amido é veneno, né? Longe disso. O problema não é o amido em si, é a frequência como a gente come amido e o dia inteiro abastecendo a refinaria sem dar pausa. E também uma preocupação desse curso, que quem está fazendo ele, digamos assim, é para melhorar seu metabolismo, é quem está pensando em emagrecer, é para quem está precisando perder gordura. Então o amido passa a ser um problema nessa perda de gordura e melhora metabólica. Pensa comigo, se você come pão no café da manhã, biscoito às 10, ou uma barrinha de cereal, arroz e feijão no almoço, às vezes no lanche da tarde ali você empurra mais um pacote de biscoito, aí vem macarrão no jantar, e antes de dormir ainda vai lá num bolinho desses industriais aí, você está colocando glicose no sangue 5, 6, 7 vezes por dia. E como eu falei, a glicose, o açúcar, ele faz o pâncreas produzir insulina que vai falar para o seu fígado acumular esse açúcar na forma de gordura. E a gordura que o fígado já tem acumulada nunca é usada como extrato de energia, como combustível energético. Então, não estou falando para você cortar carboidrato, é você entender que o amido é um combustível e o corpo não foi feito para receber amido o dia todo, é como se você estivesse comendo açúcar o tempo todo. Agora, o desafio real não é bioquímico, ele é emocional, é social, cultural. Pensa na mesa lá da casa da sua avó, da sua sogra, de uma tia sua, da sua mãe, da namorada.
pão de queijo saindo do forno, bolo de fubá quentinho, pãozinho de milho, pãozinho que derrete na boca, o biscoito de polvilho crocante, a peta, farofa, arroz soltinho. Isso, gente, não é só comida, isso é afeto, é pertencimento. Faz parte da gente viver e interagir com esses alimentos afetivos. E aí é onde a coisa aperta, porque não é sobre cortar carboidrato, é sobre como a gente navega esse momento sem se sentir excluído, sem virar o chato da mesa, né? Aquele que não quer ofender ninguém, que fez aquela comida ali até com carinho. Eu já atendi pacientes que me disseram assim: doutor, e se eu não comer pão que a minha sogra faz, ela fica ofendida. E eu entendo, eu também faço pão, e se as pessoas não comerem, né, vão falar, poxa, não gostou? Mas, gente, não é sobre a comida, é sobre o que ela representa, sobre o gesto, a tradição, acolhimento. A pessoa fez aquilo com carinho. É como a gente faz isso sem sacrificar nossa saúde metabólica, me diz. Primeiro, você não precisa recusar tudo, tá? Você pode comer com consciência, pegar um pedaço de pão de queijo, saborear e parar. Não precisa comer a travessa inteira. O problema não é o pedaço, é a travessa. E segundo, você pode levar algo para a mesa, uma salada colorida, um legume assado, uma carne bem feita, e vai tentando equilibrar as coisas. Você não está dizendo não para a comida da família, você está dizendo sim para a sua saúde também. E terceiro, você pode conversar sobre isso com quem cozinha, não com discurso, com carinho, tipo assim, mãe, eu estou fazendo aí uns testes, estou comendo menos pão, mas o arroz está uma delícia, vou comer ele com gosto, e você tem que continuar pertencendo, mas sem se intoxicar, sem comer para agradar. E tem uma outra camada nessa história que é importante, que eu vou falar, que é a indústria alimentícia, que ela descobriu já há muito tempo uma coisa que a gente nem presta muita atenção, e isso muda completamente a forma como você come. Os pacotes de biscoito, de salgadinho, de pão de queijo congelado, bolacha recheada, tudo vem em porções pequenas. Por quê? Porque uma porção pequena, tecnicamente, tem pouca caloria e parece inofensivo, mas essa engenharia por trás, ela foi feita para você comer mais de um, não é a propaganda lá? É impossível comer um só? E aí o sal, o açúcar, a gordura, a textura, tudo isso é combinado para ativar o centro de recompensa do seu cérebro e falar o seguinte: come mais um. A proporção entre gordura hidrogenada e açúcar, ela é calculada exatamente para você se descompensar. E essa porção pequena não é para você se satisfazer, ela é para você começar. Aí começou, você pega mais um, mais dois, come 3 e a insulina vai disparando 3 vezes. Aí você volta, pega mais uma pipoca, dispara mais uma vez e a gordura vai ficando estocada. Você nunca consegue dar um intervalo para o glucagon, que é o hormônio da fome, que é o glucagon que o pâncreas produz para falar para o fígado que ele tem que começar a queimar suas reservas de gordura. E eu fico pensando, né? Você não come um boi inteiro, mas o boi fatiado faz sentido. Você vai no churrasco e vai comendo pedacinhos de carne, né? Salga, tempera, coloca na mesa, vai pegando um pedacinho aqui, outro ali, e aí sim você come um boi inteiro sem perceber. E a porção pequena é o anzol, você morde e continua mordendo. E o pior, hein? A indústria, ela coloca isso em tudo. Pão de queijo de padaria, por exemplo, ele vem pronto, congelado em porções pequenas. Você tira do forno, come 1, 2, 3, 4. E cada uma porção, cada uma dispara a insulina e você nem percebe. Então, qual é o princípio? Se o amido não é veneno, mas é a frequência que é o problema, o que a gente faz? Gente, em vez de espalhar o amido pelo dia inteiro, pão no café, biscoito da tarde, macarrão no jantar, bolacha antes de dormir, concentra tudo numa única janela, uma refeição, 2 no máximo, e o resto do dia você dá folga para a refinaria.
eu chamo de jejum de refinado. Não é um jejum de comida, é uma pausa estratégica. No café da manhã, você não ingere carboidrato e no jantar, vamos supor, você diminui muito, principalmente o carboidrato refinado. E no almoço, você vai de arroz e feijão, pode continuar ali, pode colocar até macarrão ou batata, concentra tudo isso no café da manhã. E nesse jejum inicial, você faz 3 refeições, toma café da manhã, almoço e jantar. E suprime aí, vamos dizer, esses lanchinhos entre uma refeição e outra, que é para desligar a insulina, fazer o glucagon aparecer lá no pâncreas. No meu caso, por exemplo, o café da manhã, ele ficou um café da manhã proteico. Então vamos lá, eu acordo e às vezes faço uma caminhada ainda em jejum. E aí chego para tomar um café da manhã, um dia eu faço o quê? Ovos mexidos, no outro dia um iogurte natural com uma fruta inteira, às vezes essa fruta de preferência um abacate, porque praticamente não tem açúcar, é mais gordura, e outro dia um queijo, uma fatia de queijo. E isso aí não é uma regra, mas funcionou para mim. Funcionou porque são 3 cafés da manhã sem nenhum carboidrato refinado. E o curioso foi que quando eu parei de comer amido o tempo todo, eu não senti tanta fome. Ao contrário, a fome diminui porque o corpo finalmente começou a acessar essa reserva de gordura. Ele começou a se alimentar não do açúcar que eu estou ingerindo, não do amido que eu estou ingerindo, mas da gordura do meu corpo. E isso também dá saciedade. Eu vou fazer uma conexão com o episódio 4. Lembra da regra de ouro? Enquanto a insulina está circulando, a gordura estocada não é tocada, né? O fígado não vai acessar ela. Se você come amido o dia inteiro, a insulina está circulando o dia inteiro. A gordura nunca vai ser acessada. Mas se você concentra o amido numa janela, vamos supor aí no almoço, e dá uma pausa no resto do dia, a insulina baixa e o glucagon aparece e a gordura começa a ser queimada. É simples, não estou falando que é fácil, porque o hábito alimentar, a cultura, a mesa da família, a oferta constante de comida, tudo isso trabalha contra a pausa. Mas na prática, como é que a gente faz? Primeiro, olha para o prato. Se tem amido, tudo bem, mas pergunta quantas vezes por dia ele aparece. Se for mais de 2, é hora talvez de você realocar. Reduz para 2, idealmente fica com uma vez uma refeição mais rica em amido. Segunda, quando for comer amido, escolha o de melhor qualidade. Por exemplo, o arroz, eu não vejo tanto problema, seja integral, seja branco, a batata doce, a mandioca cozida, o pão de fermentação natural. E tudo isso tem um pouco mais de fibra, mais nutriente, o corpo processa mais devagar. O amido refinado, como aquele pão bem branquinho que derrete na boca, macarrão branco, biscoito de farinha branca, tapioca, cuscuz, tudo isso chega muito rápido e dispara a insulina muito forte. E não precisa virar chato da mesa. Você pode pegar um pedaço, saborear, agradecer e parar. Você está ali pela sua presença, pela conversa, pelo afeto, não pela travessa. Muitas vezes eu troco tudo isso por chá, por café e tudo bem, estou ali confraternizando, tomando meu chá, tomando meu café. E presta atenção na porção, gente. Lembra da engenharia do anzol? Se o pacote vem com porção pequena, isso é um convite para você comer mais de uma, né? Então, para aí antes da segunda, vai tentando unir a perna do banco que eu falei, a perna da mente, né? Vai tendo um controle da situação. E eu não vim aqui para criar dieta, não vim aqui dizer o que você pode e não pode comer, não vim aqui para virar fiscal de prato de ninguém. O que eu quero que você leve hoje é o princípio que amido é açúcar disfarçado, e o problema não é amido, é a frequência. Concentrar refinado que você gosta numa janela só vai dar um tempo para o seu fígado navegar tranquilo e acessar os seus estoques de gordura. Se isso tudo fez sentido para você, esse é o terceiro de 4 episódios sobre flexibilidade metabólica. E procure Organismos Menores no Substack, no Spotify ou mesmo no YouTube para acessar os outros episódios.
Daqui a pouco sai o 4º episódio.